Lá em Apocalipse é dada uma promessa para os vencedores, de que aqueles que vencessem, eles teriam acesso ao maná escondido. E essa expressão maná escondido, ela é fascinante porque ela nos faz compreender muitas coisas que estão ocultas para a igreja. Infelizmente, a grande parte da igreja não consegue compreender as realidades proféticas que Jesus quis nos trazer quando ele promete dar o maná escondido àqueles que são vencedores. E o mais interessante de tudo isso é que esse assunto vai nos fazer uma viagem por uma boa parte da Escritura, onde nós vamos ver até as primeiras palavras que estão lá em Gênesis para tentarmos entender o Apocalipse. E até mesmo o casamento de Caná, escrito em João, tem tudo a ver com esse assunto. Você já parou para pensar o que significa o maná escondido? E o quanto isso é importante para você compreender a palavra de Deus? E que infelizmente as pessoas não conseguem compreender. Jesus estava trazendo uma grande revelação ali. A gente vai ter que somar os textos e compreender. Lá em Gênesis, Deus já estava falando sobre isso. E na lei ele vai trazer revelação. Mas você precisa entender por que o maná foi dado. E até mesmo a rejeição que o povo teve sobre o maná vai ser extremamente importante para você conseguir compreender o que Deus quis falar ali. Tem alguns eventos ligados ao maná que eles são extremamente importantes de você conhecer. Perfeito? Então esses estudos eles são intermediários, ou seja, você precisa ter uma noção da Bíblia já. E a primeira coisa que você tem que entender, irmãos, é que quando Israel estava saindo do deserto e o povo passou a sentir fome e até sede, Deus ele vai começar a enviar alguns recursos espirituais para o povo. Dentre eles, era a água que estaria brotando da rocha e outro era o maná. O povo ia ter que viver pela fé através desse maná e através dessa água que brotava da rocha. E estes elementos, esses eventos, eles são muito importantes até para que você possa compreender os eventos do fim. Já que aquilo que acontece lá no início, lá em Êxodo, ele vai tornar a acontecer no fim, tá? Então para isso a gente tem vídeos aqui no canal que tratam sobre deserto e último êxodo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas no final vou estar deixando playlist sobre isso. Agora eu quero que você entenda os elementos que vão estar no maná, porque aquele maná escondido que Jesus ele aponta lá em Apocalipse, né, aos vencedores, ele vai estar ligado com o maná que está lá em Êxodo, ainda que em Êxodo ele seja uma figura. Porém, ele traz uma figura de uma realidade profética daquilo que Jesus está falando. Lá no contexto do Êxodo, nós vamos ver que aqui está em Êxodo 16. E lá em Êxodo 15 acontece todo um evento profético, onde vai ser dado um cântico, né? Moisés e os filhos de Israel profeticamente vão estar cantando, ali vai haver um derramamento do Espírito Santo sobre o povo, e o povo vai estar cantando profeticamente. Contudo, no capítulo 16 vai acontecer o seguinte: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão do deserto. Então aqui você vê que o povo ele passou a murmurar. Eles saíram do Egito e passaram a murmurar contra o Senhor. E eles vão dizer o seguinte contra o Senhor e contra Moisés. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem dera estivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Então, o tremendo disso daqui, irmãos, é que o povo aqui passou, não é mesmo, a reclamar de falta de comida. Então, eles queriam permanecer no Egito comendo. Eles estavam querendo voltar para o Egito por causa da comida. E isso, irmãos, é muito importante, porque isso vai estar apontando para nós um contexto do fim. Ou seja, eles estavam lá no Egito, comendo da comida do Egito, estavam sentados junto às panelas de carne. Consegue ver aqui que o povo ele está rejeitando sair, né? Ou seja, eles estão rejeitando sair do Egito para comer carne. Quem é que vai fazer isso? Esaú. Esaú vai estar rejeitando a primogenitura para comer carne. E aí eles queriam o quê? Pão a fartar. E esse pão aqui, irmãos, trata-se de um pão terreno. Um pão que diz lá em Gênesis, né, que o homem deveria comer
no suor do seu rosto todos os dias ele vai tirar o sustento, e aquele sustento é justamente o pão da terra. E aí Deus vai fazer uma coisa por causa desse murmúrio deles. Então, na continuação, é dito o seguinte: pois nos trouxeste a esse deserto para nos matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Então veja, por meio do maná, Deus ele vai provar o coração do povo, porque diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente, né? Então Deus ele estava dando uma ordem de que o povo ele sairia para colher esse maná, esse pão que estava descendo do céu, a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Então Deus ele ia fazer uma aprovação aqui, e essa aprovação era para saber se o povo ia andar na lei ou não. E a gente vê que o povo sairá e colherá diariamente a porção. Por que Deus ia provar se eles estavam na lei através dessa porção diária? Porque nós vamos ver isso que está apontado lá no verso seguinte. Porque vai dizer o seguinte, irmãos. Esse verso 5 aqui, irmãos, ele vai mostrar um pouquinho da questão do sexto dia. Então esse vídeo ele vai ter algumas relações com o sexto dia, com o número 6, com o sexto milênio. Porque vai ser dito o seguinte, preste bastante atenção que eu vou colocar aqui na tela, né? Porque diz exatamente assim: dar-se-á que ao sexto dia preparar-lhe-ão o que comerem, e será o dobro que colhem a cada dia. Então Moisés e Arão e a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Perfeito? Então vamos continuar mais um pouco. Então Deus ele está dizendo que ao sexto dia ele ia dar uma dupla porção desse maná, como diz aqui: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro que colherem a cada dia. Então, irmãos, tem uma revelação tremenda aqui, e ela está totalmente ligada ao maná escondido. Então, olha os textos que eu mostrei para vocês. Nós vamos ver que ali está sendo dito, irmãos, que Deus ele ia dar o maná e depois ele vai associar para ver se o povo andaria na sua lei. Como assim se o povo andaria na sua lei com o maná? Porque Deus vai dizer, nos próximos versos que nós vamos ler, que em 6 dias Deus ele daria o maná, mas no 7º dia não haveria o maná, porque Deus ia dar uma dupla porção de maná no 6º dia. Isso é muito tremendo, porque você vai começar a entender também sobre a questão da dupla porção, que está ligado com o número 6. Na lei nós vamos ver que Deus ele daria uma dupla porção de chuva no 6º ano para que o povo pudesse se alimentar no 7º. E também é dito que no 6º dia Deus daria uma dupla porção de maná para que o povo pudesse se alimentar no 7º dia. Então isso é muito tremendo, que vai revelar coisas até a ver com o sábado para nós. Mas o número 6 ele está apontando para essa dupla porção. Perfeito? Então memorize isso. Na lei, irmãos, então,
quando a gente vai ver ali nos textos, Deus ele vai dizer para o povo de Israel assim, né? Eu vou dar para vocês durante 6 dias o maná. Eu vou fazer com que caia do céu durante 6 dias o maná. Você vai ter maná no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Só que quando chegava no 6º dia, o que acontecia, irmãos? Deus ele fazia com que caísse uma dupla porção de maná. Só que se você no primeiro dia você pegava maná além daquilo que você podia, ou seja, você pegou no primeiro dia, e aí você guardou esse maná do primeiro dia, você guardou ele com você para comer no segundo dia, o que acontecia? O maná ele apodrecia e vermes comiam esse maná. Só que quando chegava o 6º dia, Deus ele diz assim, olha, eu vou dar uma dupla porção de maná, de maneira que o maná do 6º dia vocês vão comer no 6º e no 7º. Por quê? Apenas o maná do 6º para o 7º dia, ele não estragava. Isso é muito tremendo. O maná ele não estragava do 6º para o 7º dia, irmãos. Ele conservava-se sem a corrupção que havia nos demais dias. Então, irmãos, aqui Deus está dando uma revelação tremenda. Deus ele estava sustentando o povo naquele contexto todos os dias, mas no 7º dia não haveria maná, ou seja, não haveria no sentido de o maná ser trazido do céu. Ele simplesmente passaria do 6º para o 7º dia. Isso é muito tremendo. Por isso que eu falo que o 6º dia, ele está apontando para uma dupla porção. Então olha que interessante. No dia 6, Deus ele ia derramar, ou melhor, ele ia fazer com que descesse uma dupla porção de maná, perfeito? É o maná vezes 2. Quando nós olhamos para o 6º ano, Deus faria com que houvesse uma dupla porção de chuva, porque o povo não poderia plantar nem colher no 7º ano, então Deus ele derramava uma dupla porção de chuva no 6º ano, de maneira que a colheita do 6º, ela desce tanto para o 6º quanto para o 7º ano, né? O povo era proibido de plantar no 7º ano. Então, esse era o ano do descanso, era o sábado anual, ou melhor, era o sábado a cada 7 anos, mais ou menos. E aí nós percebemos, irmãos, que isso é muito tremendo. Tanto que Deus fazia com que no 6º ano, na verdade, chovesse em tamanha abundância que o povo comeria do 7º e também no 8º dia, no 8º ano, né? Porque você vai ver que o 7º ano ele está falando do sábado como um todo, mas o 8º ano ele está falando do ano do jubileu, porque você contava 7 vezes 7 anos, você tinha 49, e aí no ano 50 você tinha o jubileu que cairia no 8º ano dessa contagem desses últimos 7. Então, isso é muito tremendo. E com o maná acontece a mesma coisa. Só que, irmãos, assim como no 6º ano você tem uma dupla porção, no 6º milênio você também vai ter uma dupla porção. Mas essa dupla porção, ela está falando de uma dupla porção de chuva que está apontando para o Espírito Santo. Olha o que vai dizer em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na verdade, nessa parte aqui do verso 2 eu não vou entrar, mas eu quero entrar aqui, no princípio criou Deus o céu e a terra. Irmãos, quando a gente olha no português, a gente não vê muitas coisas assim que vão nos abrir os olhos. Mas quando você passa para o hebraico, você pega aqui a versão hebraica das escrituras, né? Para quem não sabe, o hebraico ele se lê da direita para a esquerda e o português, grego, se lê da esquerda para a direita. Então aqui você vai ver umas coisas muito tremendas, irmãos, tá? Deixa eu botar um recurso aqui de escrevermos na tela. Veja que interessante. Nós vamos ter esse verso aqui. Perfeito? Olha lá, selecionei ele. E você tem aqui Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz. Ve'et haaretz, né? Então, vamos separar essa parte aqui. Não estou conseguindo fazer assim, aqui. Editar. Olha que interessante. Nós temos aqui essa palavra Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Perfeito? Que é essa última palavra aqui. Então, irmãos, aqui nós temos algumas coisas importantes. Importantíssimas. Nessa primeira palavra, Bereshit, que você vai ver aqui, ela significa no princípio, mas ela tem um prefixo da letra Beit no hebraico. Então, na verdade, irmãos, a palavra aqui é Reshit, que significa princípio. Então, quando você acrescenta um prefixo Beit, ele vai formar uma palavra no princípio. É como se você pegasse a palavra Reshit, significa princípio. Você que está assistindo o vídeo, mas eu quero deixar um recado rápido para você aqui no canal.
Aqui na descrição eu vou estar deixando para você um link que vai estar te dando 50% de desconto no curso Despertar Espiritual. E assim você vai estar patrocinando o canal e ajudando a continuarmos a trazermos estes estudos e estes vídeos para você. Certamente o curso Despertar Espiritual vai ser um dos melhores cursos para você vai estar aprendendo a Bíblia aí, desde as coisas mais básicas até as coisas mais avançadas. E eu mesmo vou estar te ensinando lá, desde os assuntos mais simples até questões escatológicas mais complicadas. E lembrando que nós vamos estudar também coisas relacionadas aí à grande tribulação, as duas alianças, as duas casas de Israel. E eu quero trazer lá no módulo 2 um estudo tremendo de como você vai utilizar a inteligência artificial para compreender a Bíblia, tá bom? Espero todos vocês lá e aqui na descrição vai estar o link para você. Que Deus abençoe todos e vamos continuar o vídeo. Tchau, tchau. E aí você vai acrescentar uma outra letra, uma outra partícula que vai formar no princípio. Então o beit aqui ele forma no princípio e sem o beit forma princípio. Só que dentro dessa palavra reshit, tirei aqui, dentro dessa palavra reshit você tem a raiz rosh, que significa cabeça. Olha que tremendo. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, ela tem em si o significado de princípio, mas também de cabeça. É por isso que Paulo vai dizer nas suas epístolas que Cristo ele é o princípio da igreja, ele é o princípio da criação de Deus, aliás, e ele é o cabeça da igreja. Só que mais a fundo ainda, irmão, nós vamos ver que quando você pega essa palavrinha, ela é igual a essa daqui. Tá vendo? É muito semelhante, com algumas diferenças de vocábulos por causa dos sinais massoréticos, mas você vai ver que ela forma a palavra bará, que é criar. E aqui você também tem a mesma palavra, escreve-se da mesma forma, que é o beit, o reish e o aleph, não é mesmo? Tá ali, o beit, o reish e o aleph. Quando você simplesmente pega as duas primeiras letras, você pode formar a palavra bar, que significa filho. Olha que interessante. Então, a palavra bereshit, ela vai ter em si, não é mesmo? Princípio, ela vai ter cabeça, que é a palavra rosh, que é a raiz de reshit, e ela vai ter em si também, quando você pega o beit e o reish, você vai formar a palavra bar, que significa filho. Então, o filho está aparecendo aqui, irmão, como filho, cabeça e princípio. Isso é muito tremendo. E aí a palavra bará, que significa criar, ela também tem aqui o bar, tá vendo? E aqui você está formando o filho. Opa, deixa eu apagar. Então o filho vai aparecer aqui, vai aparecer aqui. Só que olha que interessante, irmãos. Quando nós vamos, não é mesmo, lá para Apocalipse, nós vamos ver que Jesus ele vai dizer: eu sou o alfa e eu sou o ômega, né? Alfa e ômega no grego significa a primeira e a última letra. Só que, irmãos, tem coisa muito mais além aí. Tem coisa muito mais além. Deus quer que nós usamos a nossa cabeça para pensar. E o idioma que Jesus falava, que os apóstolos falavam, ele não era só o grego ou só o aramaico. Na verdade, a língua que o povo judeu falava na época do Império Romano, naquele contexto, era o aramaico. Porém, não é mesmo? A língua que se utilizava nas sinagogas era o hebraico. Então, quando Jesus ele falava: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eles compreendiam que isso estava tratando da primeira e da última letra. Então, grego, alfa e ômega, mas você transfere isso para o hebraico ou aramaico, ficaria Ve-ani, Aleph, Tav, ou seja, eu sou Aleph, eu sou Tav. E essa palavra Aleph, Tav, ela vai aparecer aqui. Bereshit bara Elohim et, Aleph, Tav, Hashemai ve'et, ve'et, aqui, de novo, né? O et acrescido de um vav, haaretz, ou seja, no princípio criou Elohim, Deus, et Hashemai ve'et haaretz, ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, irmãos, isso aqui é muito tremendo. Por que isso aqui é muito tremendo? Porque a palavra de número 4 e a palavra de número 6, né? Vou botar um pouquinho mais forte aqui para os irmãos verem, que eu acho que na tela não sei se está aparecendo direito. Vamos botar aqui 4 e 6. Nós vamos pegar aqui, primeiro, vamos botar aqui a ordem das palavras, vermelho. Nós vamos ter aqui a palavra de número 1, que é Bereshit, Bará a palavra de número 2, Elohim a palavra de número 3, Hashemai a palavra de número 5 e Haaretz a palavra de número 6. Perfeito? Irmãos, isso aqui é muito legal porque Deus está mostrando os milênios aqui. É como se Bereshit, ou seja, princípio,
formasse o primeiro milênio, Bará, que significa criar-se, falasse do segundo milênio, e Elohim, que é o número 3, que inclusive está ligado o número 3 com a Trindade, Elohim, poderes, também no número 3 formasse o terceiro dia, e quando você tem o dia número 4, você tem Et, ou seja, o Aleph, Tav, o Alfa e o Ômega, mostrando que Cristo viria até nós, quando? No quarto dia. Perfeito? Isso é muito tremendo. E aí no dia número 5 está aqui Hashamayim, que significa céu, ou seja, é como se Cristo tivesse vindo no quarto dia, e no quarto dia, irmãos, ele vai morrer e vai ressuscitar e vai subir para onde? Para o Hashamayim. E aí no sexto dia, o que nós vamos ter? O Ve'et, ou seja, é o Aleph e o Tav acrescido do Vav. E esse Aleph Tav acrescido do Vav está mostrando a vinda de Jesus na palavra 6, ou seja, o sexto dia. Para quê? Para estabelecer o seu reino sobre o Haaretz, que está no ponto 6, que está apontando para o reino estabelecido na terra, porque Haaretz significa terra. Então, vamos olhar um pouquinho no Novo Testamento. Então aqui eu peguei um outro aplicativo, irmãos. Pode ser que fique aqui um pouquinho não aparecendo 100%, né? A luz aqui também ela pode dar uma variadinha, então apenas escutem aqui se às vezes a luz ela falhar um pouquinho. Eu vou arrumar aqui, não leve em consideração, tá? Arrumei um pouquinho a tela para nós estudarmos. Então, em Apocalipse 1, verso 8, vai dizer o seguinte, irmãos. Vai dizer o seguinte. Olha que tremendo. Né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Só que aqui, irmãos, está falando Filho. Esse Alfa e Ômega, ele também aparece para o Pai. O Todo-Poderoso também aparece para o Pai. Mas também aparece para o Filho. Tanto que nós vamos ver o seguinte, irmãos. Olha que interessante. O termo eu sou aqui, ele está falando de Deus como um todo. Alfa e Ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e há de vir. Se nós pegamos, irmãos, esse termo aqui, no hebraico, já não é mais Alfa e Ômega, mas é Aleph e Tav. Então, tanto que para isso nós vamos consultar aqui o Novo Testamento hebraico. Perfeito? Se você quiser conhecer um pouco melhor sobre esses programas, irmãos, lá no curso Despertar Espiritual eu ensino várias funções, vários programas, ainda dou acesso para vocês às bíblias que nós temos aqui, tá? E eu vou fazer uma aula sobre inteligência artificial para você poder traduzir o hebraico, o grego, o aramaico de forma muito rápida e de forma muito didática, tá? Então te inscreve no curso Despertar Espiritual, vou estar ensinando muita coisa para você lá, que complementa esses vídeos que a gente está estudando. Então, vamos passar por hebraico, né? Vou pegar aqui a versão do século XIX, que é essa versão aqui que tem os sinais. Olha que interessante. Então, o mesmo texto em hebraico, né? O Novo Testamento ele não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego, mas algumas pessoas passaram do grego para o hebraico e também para o aramaico, que traz uma revelação muito tremenda. E olha como Jesus ele vai se chamar. Olha como Jesus ele vai se chamar aqui. Quer ver que tremendo? No hebraico, nós vamos ver nessas duas primeiras palavras, nessas quatro primeiras palavras, aliás, onde ele já vai falar de forma hebraica nessa tradução e nós vamos ver do que ele vai se chamar. E olha que tremendo, eu vou marcar aqui os textos, tá? Vou marcar em azul porque tá em roxo ali. Então tá ali, Ani, ou seja, eu sou, né? Ani, eu, Ha-Aleph, Ve-Ani, Hatav, Rosh Yasov. Então, nós vemos que aqui, irmãos, né? Ani, eu sou, Ha-Aleph, Ve-Ani, Hatav. Então, aqui em Apocalipse, Jesus mesmo vai estar se dizendo no hebraico, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, vertido para o hebraico vai ser, eu sou o Aleph e eu sou o Tav, que é aquelas duas palavrinhas que nós vemos lá em Gênesis, que está aqui. Olha que interessante. Eu vou tentar separar as duas para você entender aqui, tá? Olha só, vamos mais uma vez aqui mostrar na tela. Vou mostrar para você aqui mais uma vez. Vou expandir aqui. E aqui nós vamos editar. E aqui nós vamos ver o Aleph e o Vetav. Et. Ou seja, o Aleph e o Tav estão nessas duas palavras que estão dentro do dia 4, né, e dentro do dia 6. Jesus ele está apontando isso para nós. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega.
Eu sou Aleph e eu sou Tav. Olha que interessante, irmãos. Nós vamos ver que é dito: ao sexto dia colherão pão em dobro, 2 gomers para cada um. Então Deus estava mostrando aqui para nós, irmãos, que ao sexto dia, nós vamos ver aqui, ao sexto dia colherão pão em dobro, tá, irmãos? Então Deus ele está enfatizando o dobro aqui, dobro. Por quê? Ao sexto dia colherão pão em dobro, 2 gomers para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés, e respondeu-lhe: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado. Então nós vamos ver que ao sexto dia Deus daria essa porção em dobro de maná, porque no próximo dia seria o repouso do Senhor, tá? E esse repouso do Senhor aqui, irmãos, é o sétimo dia. Perfeito? Então aqui nós temos o sexto dia e aqui nós temos o sétimo dia. O sábado santo do Senhor. O que quiseres comer no forno, cozeia. E o que quiseres cozer na água, cozeia em água. E tudo o que sobrar, separai guardando para o quê? Para a manhã seguinte. Perfeito? Deus mandou o povo guardar para a manhã seguinte, que seria sábado. Então, irmãos, nós vemos que no sexto dia havia uma dupla porção para que o povo pudesse se alimentar no sexto e no sétimo dia. Tá? Deus está trazendo essa alegoria aqui para nós. Só que a gente vai ver que alguns do povo não vão obedecer isso. E nós vamos ver que nos outros dias, diz assim, olha que tremendo. Nós vamos ver que no sábado, diz assim: e guardaram-no até pela manhã. Tá vendo? O povo pegou o maná e guardou até pela manhã do sétimo dia, né? Como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Por quê? Porque há um tempo atrás o povo guardou o maná e esse maná ele veio a dar bicho. Era uma coisa miraculosa que Deus estava fazendo no meio do povo, porque Deus estava querendo mostrar que do sexto para o sétimo dia não haveria degradação, não haveria corrupção. Isso é uma clara evidência para nós, irmãos, e uma prova de que a ressurreição ela se dá do sexto para o sétimo dia. Por quê? Porque, irmãos, o maná que era colhido no primeiro, segundo até o quinto dia, e esse maná, se ele fosse guardado de um dia para o outro, ele estragava, ele dava bicho, ele criava vermes, ele dava mau cheiro. Por quê? Porque Deus estava mostrando que ao longo de 6 milênios o homem ele morreria. O homem ele não chegaria de um milênio para o outro, no sentido de o homem ter 1000 anos, ou seja, ele morreria. E aí então aquele maná que apodrecia, que estragava, estava representando o homem que ao longo de 6.000 anos morreria e daria bicho. Mas quando chega do sexto para o sétimo dia, Deus está mostrando a ressurreição. Ou seja, Deus está mostrando que o maná que é colhido no sexto dia e entra no sétimo, ele não estraga. Porque Deus está mostrando que ali é o milênio. Ou seja, o reino de Deus, o maná do sexto para o sétimo dia, está apresentando aqueles que vão ressuscitar e vão entrar no reino, já não mais debaixo da corrupção, e sim da eternidade. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bicho. Perfeito? Não cheirou mal, nem deu bicho. Porque está falando dessa representação de que o homem passaria pela corrupção durante 6 milênios. Contudo, olha a ordem que Deus vai dar depois por meio de Moisés. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Tá? Aqui tem uma relação, por quê? Porque o sétimo dia, Deus ele não derramaria, ele não faria com que o maná descesse. Então, irmãos, o sétimo dia, assim como não havia colheita no sétimo dia, Deus está mostrando que a ressurreição ela tem que se cumprir até o sexto dia, e os frutos que são colhidos do sexto entraram no sétimo, assim como o maná do sexto dia vai entrar no sétimo. Tá?
E esse sétimo dia ele está falando do milênio, do reino de Deus. Né? Aqui nós estamos vendo que o reino vai ser instituído. E ele fala: 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá, conforme está aqui embaixo. Só que olha que tremendo, irmãos. O mandamento que Deus vai dar, aí você vai começar a entender esse maná escondido. Por quê? Porque diz assim, no verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusarei a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Por que ele vai falar isso? Porque lembra que eu falei no verso ali passado que Deus disse que o maná não seria colhido no sétimo dia? Olha como o povo não estava guardando a lei de Deus. E ao sétimo dia, o que fizeram? Saíram alguns do povo para colher, porém não acharam, porque Deus já tinha dado a ordem de que eles não achariam nos outros dias. Eles foram aqui buscar o maná no sétimo dia e não acharam. Então Deus vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusarei em guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E aí Deus, como testemunho, ele vai dizer o seguinte, no verso 31, vou pular um pouquinho por causa do tempo, tá? E deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse o Senhor: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Então, olha que tremendo. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Deles, né, ou seja, dele encherás um gomer e guardará para as vossas gerações. Tá vendo que Deus ele tá mandando aqui com que fosse enchido e guardado um maná para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. E onde é que esse gomer ele vai ser guardado? Aonde esse maná ele vai ser guardado no texto? Diz exatamente aqui. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar nas vossas gerações. Então, a gente vai ver que Arão ele vai pegar esse maná, ele vai colocar dentro de um vaso, né, um gomer cheio, que é uma medida, e ele vai guardar essa medida, esse vaso, vai colocar diante do Senhor, para, não é mesmo, que fica como testemunho, diante do Senhor, tá? Esse diante do Senhor aqui, irmãos, está falando da Arca da Aliança, né? Ele está falando sobre a Arca da Aliança que vai estar diante do Senhor aqui, que nós vamos ver que está escrito em Hebreus. E fala o seguinte depois: porque assim como o maná ele estragava ao longo dos 6 dias, mas aquele maná que era entregue do 6º para o 7º dia não estragava, assim vai se concretizar a ressurreição.